Depois que nós falamos dos piores monstros da ficção científica, seria injusto não falar também dos monstros mais fofinhos das histórias sci-fi. Nesse vídeo você vai ver o top 10 monstros mais fofinhos da ficção científica. Sejam bem-vindos ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. A ficção científica produziu uma quantidade enorme de criaturas horríveis, mas também nos deu os monstrinhos tão fofinhos que podem fazer você vomitar arco-íris. Antes de ir para o número 10 da lista, por favor, se inscreve no canal, interage com a gente por meio dos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa um joinha para deixar a gente feliz. Eu sei que é chato ouvir isso o tempo todo, mas é que se a gente não falar, você vai esquecer. Mas, se não gostar do vídeo, manda pro espaço. Éder, não vale dizer que o Chestbuster é bonitinho. Pega alguma coisa para esmagar ele antes que ele cresça. E vem que eu te conto. Número 10. ET, o extraterrestre. ET se tornou um dos monstros mais conhecidos da cultura pop. Tem um monte de gente que era criança na década de 80 e assistiu a esse filme dezenas de vezes. E por isso desenvolveu um carinho muito grande por esse personagem. Justamente por isso, muita gente não pensa no ET como um monstro. Mas não dá para esquecer que esse ser alienígena estranho vem do espaço e pode parecer bastante ameaçador ao primeiro contato, principalmente se esse contato for com crianças. É claro que depois de alguns minutos você vê que esse monstrengo aqui não faria mal nem para uma mosca. Graças ao filme de Spielberg, os extraterrestres ganharam um lado menos sombrio e ameaçador. Não são apenas predadores e xenomorfos que nos espreitam do espaço. Número 9. Tribals, ou, na tradução aqui do Brasil, Pingos, de Jornada nas Estrelas. No 15º episódio da segunda temporada da série clássica Star Trek, nós somos apresentados a um inimigo temível e fofinho o suficiente para derrubar a poderosa USS Enterprise sem que ela nem saiba o que lhe atingiu. Os Pingos foram retirados do seu habitat natural e nas naves espaciais eles simplesmente comiam e se reproduziam. E na verdade, se reproduziam muitíssimo, mais do que ratos ou coelhos, ao ponto de se tornar uma ameaça real para o bem-estar dos seres humanos. Mas como eles poderiam se desfazer dessas bolinhas de pelos que ronronavam igual os gatinhos? A solução foi juntar todos eles e teleportá-los para uma nave Klingon. Nesse episódio dos Pingos, nós vemos a discussão sobre o que pode dar errado se levarmos uma espécie animal de seu habitat natural para outro habitat, onde não possui um predador natural para controlar a sua população. Isso era atual na época e é atual até os dias de hoje. Número 8. Alf, o É Teimoso. Alf é uma série sobre um alienígena que vive com uma família de terráqueos aprontando muitas confusões. Então, Alf não é o nome correto do personagem. Alf é um acrônimo da expressão inglesa Alien Life Form, forma de vida alienígena. O nome real do personagem é Gordon, e ele veio do planeta Melmac. Ele veio seguindo um sinal de rádio amador e acabou chegando aqui no planeta Terra e caiu na garagem da casa da família Tanner. Os Tanner são uma típica família de classe média de Riverside, na Califórnia, que vão ter que esconder o Alf dos vizinhos, do governo e ainda vão tentar impedir ele de comer o gatinho da família. Certamente, Alf é o monstrinho mais malandro dessa lista, e ele não bota medo em ninguém. Número 7. Ewoks, de Caravana da Coragem e a Batalha de Endor, de Star Wars. Caravana da Coragem é o primeiro filme solo dos Ewoks e faz parte do universo de Star Wars. Ele é centrado na luta dos irmãos Mace e Sindel, que estão presos na lua florestal de Endor, à procura dos seus pais, que foram sequestrados por um monstro gigante conhecido como Gorax. Com a ajuda dos valentes Ewoks, eles vão partir em uma perigosa aventura para resgatar seus pais. Os Ewoks são uma graça, são amigáveis, bondosos e gostam de dançar.
É como se fossem uns ursinhos de pelúcia humanoides de no máximo 1 metro ou 1,20 m de altura. São com toda certeza uns dos mais fofos dessa lista. E além dos 2 filmes, ganharam até desenhos animados. Ficaram famosos à beça. Número 6, Baby Yoda, de Mandalorian, o Mandaloriano. A criança que o Mandaloriano foi contratado para capturar, mas passou a proteger, se chama Grogu. E ele não é um jovem Yoda, uma vez que a série é ambientada no período entre os episódios 6 e 7, o Retorno de Jedi e o Despertar da Força, depois da morte do personagem original. Yoda já morreu há bastante tempo. Então, mesmo que não seja o Yoda original, Grogu é da mesma espécie do Mestre Jedi e é um bebê, embora tenha 50 anos de idade. Não sei você, mas eu acho o Baby Yoda muito fofinho, com esse olhar que lembra bastante o olhar do Gato de Botas da franquia Shrek. Lembra? É a coisa mais cuti-cuti. Número 5, Stick, de Lilo e Stick. Stick é o Experimento 626. Ele é um alienígena criado para ser uma máquina de combate com 6 patas, mas que sabe disfarçar 2 patas sobressalentes para ficar parecendo com a maioria dos animais mamíferos que possuem 4 patas. Os humanos têm dúvidas sobre a sua identidade, achando que ele pode ser um cachorro ou talvez um koala, e ninguém consegue chegar a uma opinião definitiva sobre isso. Mas apesar dos hábitos no mínimo incomuns, ele se torna o grande amigo da pequena e solitária Lilo, e a menina acaba ensinando o monstrinho a amar e fazer parte de uma família. E o amor de Lilo é tão forte que consegue mudar a própria natureza de Stick, e ele se torna manso como um animalzinho de estimação, com a vantagem de saber dançar aquelas danças havaianas. Número 4, Chewbacca, o companheiro de Han Solo em Star Wars. Na franquia Star Wars, Chewbacca, tem um apelido que é muito melhor, é o Chewie, é o copiloto e o mecânico da nave Millennium Falcon. É bem provável que a Millennium Falcon só consiga voar graças aos dotes mecânicos do Chewie. Além de tudo isso, ele é também o melhor amigo de Han Solo. Han salvou a vida de Chewie e, segundo a tradição dos Wookiees, que é a raça do Chewie, ele tem uma dívida de honra com Han Solo. Chewie é um excelente mecânico e um grande amigo. Ele é também um dos personagens mais conhecidos dessa franquia tão querida. E só não dá pra dizer que ele é fofinho, pois ele tem, sei lá, mais de 2 metros de altura, então é um fofão. Número 3, Bob, de Monstros vs Alienígenas. Aqui nós temos uma injustiça, pois em um só filme nós temos vários monstros bem legais. Nós já vimos vários filmes de monstros e vários filmes de alienígena, então nada mais maneiro do que juntar essas duas coisas e ver eles lutando para salvar o planeta Terra. Na versão original em inglês, temos a dublagem dos personagens com as vozes da legalmente loira Reese Witherspoon, do Besouro Verde Seth Rogen e do Dr. House Hugh Laurie. Bob é gosmento e não é muito inteligente, mas compensa a falta de inteligência com uma dose extra de fofura e muito carisma. Eles são monstros, mas isso não quer dizer que não possam ser grandes amigos. Número 2, os Homenzinhos Verdes de Toy Story. Você pode alegar que Toy Story não é uma franquia de ficção científica, mas os Homenzinhos Verdes aparecem também na animação do Buzz Lightyear, e com toda certeza devem aparecer no filme solo do Buzz que está em produção. Eles são meio bitolados, inocentes, moravam dentro de uma máquina daquelas que a gente coloca uma moeda para tentar pegar algum brinquedo e acreditavam que a garra da máquina era um tipo de Deus, que podia escolher alguns deles para levá-los para o paraíso. E o bordão deles, "Você salvou nossa vida, somos eternamente gratos", é por si só uma coisa muito fofa. Número 1, Sully, de Monstros S.A. Aqui a gente tem uma outra injustiça, e essa é das grandes, pois dá para fazer um top 10 só com os monstros desse filme.
Tem monstros pra caramba e a maioria são bem bonitinhos e um tanto atrapalhados. Tanto é que eles até fazem um curso para aprenderem a assustar as crianças. Na verdade, às vezes é mais fácil as crianças assustarem os monstros do que o contrário. Eles são tão inofensivos que treinam até para fazer cara de mal para as crianças. Alguns deles têm um olho só, enquanto outros têm 2 cabeças ou vários braços e pernas. Alguns são gosmentos, mas todos são bastante coloridos. Definitivamente não conseguem assustar ninguém. Nem mesmo a pequena Boo, que é uma menininha de não mais de 2 ou 3 anos de idade, que logo confunde Sully com um gato grande. Ela passa o filme todo chamando ele de gatinho, e no fundo, aquele tigrão é só um gatinho mesmo. Não sei vocês, mas eu sou apaixonado por esses monstrinhos fofos. Deixa nos comentários o monstro mais fofo da ficção científica na sua opinião. Diz qual o monstrinho fofinho que eu acabei esquecendo e faz uma lista dessa para você também. Eu aposto que na sua lista deve aparecer o Baby Groot ou os Gremlins. Se você chegou até aqui, é porque gostou muito do nosso trabalho. Então, não vá embora sem deixar um like e sem se inscrever. A gente te diverte e você ajuda a gente com seu like e sua inscrição. Se não gostou do vídeo, não tem problema. Manda pro espaço e vem que eu te conto.